Existem milhares de condomínios que podem receber um mini mercado igual esse daqui. Sim, numa zona residencial, a gente pega um espaço subutilizado do condomínio, coloca as gôndolas, coloca geladeira, coloca freezer, coloca um totem de pagamento e a pessoa faz o pagamento de forma autônoma. O que isso quer dizer? Não tem nenhum caixa aqui, não fica nenhum funcionário passando as suas compras enquanto você está aqui. E sabe o que é mais legal? Já existem mais de 20 mil mercados assim, só no Brasil. E o Brasil está na vanguarda desse tipo de empreendimento. Eu sei porque eu viajei o mundo inteiro atrás disso daqui. O potencial para chegar a até 5 anos a partir de hoje é até 50 mil mercados. Então, isso daqui está só no começo, está só no início. As pessoas perguntam se está saturado. Não está saturado, a gente está só no início, tem muito mercado para conquistar ainda. Fora que a minha empresa é procurada por uma diversidade de construtoras que querem começar o empreendimento já com um espaço desse aqui. Então, antigamente, a gente precisava entender onde que a gente consegue colocar um mercado. Hoje em dia, as construtoras, elas deixam o espaço pronto e elas chamam a empresa para começar a operar antes mesmo do empreendimento estar pronto. Sabe por que elas fazem isso? Porque isso ajuda elas a vender. O grande problema das construtoras, o grande problema das incorporadoras é ter estoque. E quanto mais facilidade ela der para a pessoa que está comprando o mercado, fica melhor. Antes de eu te falar quanto que custa para montar um negócio desse, quanto que ele lucra e quanto que ele fatura, você precisa entender por que isso daqui explodiu tanto no Brasil. Antes de você entender tudo, eu vou te explicar como é que funciona uma loja dessa. Dá uma olhada, ó. Primeiro de tudo, ela tem um controle de acesso que eu desliguei aqui para a gente poder fazer o vídeo com mais tranquilidade. A pessoa, depois que ela se identificar, ela entra na loja. E aí dá uma olhada, o que ela vai encontrar na loja? Uma diversidade de produtos secos que a gente fala, que são salgadinhos, snacks, produtos de mercearia, tem produto de limpeza, produto de higiene. Tem a parte aqui dos refrigerados, tanto bebidas, energéticos, refrigerante, água, chá. Tem a parte de café da manhã, que é requeijão, manteiga, presunto. A gente tem uma parte de churrasco aqui, ó, que é carvão, essas coisas. Tem sorvete e aqui desse lado a gente coloca congelados. Então tem desde gelo até pão francês, coxinha, tem crepe, tem petit gâteau e aqui as cervejas, uma infinidade de cervejas. E como é que funciona esse mercado? Ó, dá uma olhada. Eu venho aqui, ó, eu vou escolher um produto. E aí tem esse totem de pagamento aqui, ó, é muito intuitivo, funciona da mesma forma que qualquer self-checkout em um supermercado tradicional. Você vai bipar aqui, ele vai dar o preço, você vem aqui, ó, finalizar, confirmar, ele aceita débito, crédito, Pix, até os vouchers, que são os cartão alimentação, você escolhe um desses aqui e aí é só você seguir as instruções aqui, aproxima o cartão, faz o que você quiser, pagou, tá feito, você pode ir embora. E dá uma olhada, como é que isso daqui funciona, como é que eu garanto que esse negócio vai funcionar? A gente tem algumas câmeras aqui, ó. Essa daqui é a principal, tá? Ela tá bem em cima do checkout, que a gente fala que é essa parte aqui, ó. Então, no momento que eu tô aqui, eu nem tô olhando para cima, ó. Mas se eu vier para cá, tem uma câmera que tá de olho em mim. E tem outras câmeras nessa loja, aqui tá uma delas, ó, que ela pega uma visão mais ampla. E aí, como é que funciona o dia a dia? Eu simulei uma compra aqui para vocês. A partir do momento que o cara pega um produto e passa aqui no totem de pagamento, o estoque vai ser deduzido do nosso sistema de pagamento. E aí, o nosso repositor, ele vai fazer a separação das mercadorias que foram vendidas. Então eu venho aqui, ó, eu pego, por exemplo, esse produto, eu vou lá e pago. A partir desse momento, o estoque vai deduzir um, e a hora que a reposição vier, ele vai vir com pelo menos um desse daqui, que a gente vai fazer o abastecimento. Legal? Qual que é a frequência média de abastecimento? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Uma loja igual essa daqui, ela é abastecida de 2 a 4 vezes na semana, dependendo de alguns fatores, tá? E durante a reposição, ele não vem só trazer os produtos, mas ele faz também uma higienização da loja. Por quê? Se o cliente nota que tem, por exemplo, ele vem pegar um produto aqui, ó, igual eu mostrei para você, e aí ele sente que está sujo, ele acaba não comprando. Então tem que fazer toda a higienização dessa loja, tirar algum produto que tenha caído no chão e tenha feito uma bagunça, tirar qualquer papel de bala que a galera jogou aqui no chão e tudo isso daqui. Um negócio interessante é que autônomo não significa abandonado, ele significa eficiente. Uma das perguntas que eu mais recebo também e que, sinceramente, eu nunca vi ninguém responder de maneira direta ao ponto e bastante sincera é: quanto que tem de perda nesses mercados? Porque realmente a gente está num ambiente que, apesar de ter os moradores, quer ver, ó,
Tem até pessoas entrando e saindo aqui, ó. Vou até mostrar. Dá uma olhada, uma menina acabou de sair lá, tem outro senhor aqui. São os moradores do condomínio, ou então os visitantes, os familiares e tudo mais. Apesar da gente ter um ambiente relativamente controlado, sim, existem furtos, mas uma coisa que eu vou falar para vocês que eu demorei um tempinho para entender é que todo varejo tem furto, todo varejo tem furto, e ninguém pensa nisso. Aquela farmácia que você visita de vez em quando, ela tem furto. A loja Americanas, ela tem furto. Uma loja de roupa, ela tem furto. Veja, até o pessoal da Van lá costuma colocar nas redes sociais a galera que furta eles. Agora, um comércio igual esse daqui, ele não seria diferente, ele tem o furto. Agora, o que você faz em relação aos furtos? Essa que é a diferença, tá? Realmente, se fosse um problema gigantesco, se os furtos eles inibissem a operação, eu não teria aberto a segunda loja, nem a terceira, nem a quarta, e hoje eu tenho mais de 100. Então isso daqui ele funciona apesar das perdas que a gente tem pelo furto. Quanto que você pode esperar por perda, tá? 3, 4, 5%, não mais do que isso, tá bom? Se eu falar para você que é 0,5%, é um negócio irreal, até porque o Pão de Açúcar tem mais do que isso. O Pão de Açúcar que tem pessoas, tem funcionário lá, eles têm até, vamos dizer assim, aqueles guardinhas que ficam olhando. Então, se um supermercado de capital aberto tem esse tanto de furto, a gente também vai ter. E aí o que você vai fazer? Dá uma olhada, ó. Acabei de mostrar para vocês, eu tenho câmera aqui e eu tenho um sistema de inteligência que ele vai identificar comportamentos suspeitos. O que são comportamentos suspeitos? Por exemplo, eu estou num ambiente aqui, ó, que eu mostrei para vocês, a porta está aqui e esse espaço só tem o mercado. A partir do momento que eu entro aqui, é porque eu estou querendo comprar alguma coisa. Se eu entrei e não comprei nada, esse é um comportamento suspeito já. Então, a câmera identificou agora, ó, 5h39 da tarde, entrou uma pessoa e não comprou, pode ser que ela seja honesta. Ela veio, sei lá, procurou alguma coisa e não achou, ou viu alguma coisa e, sei lá, não gostou do preço, tudo bem, mas ele vai indicar para mim como comportamento suspeito. Outra coisa que eu consigo fazer é identificar manipulação de carrinho. O que é manipulação de carrinho? Se eu vier aqui no meu totem de pagamento, eu consigo adicionar manualmente aqui os produtos, mas eu também consigo tirar manualmente esses produtos. Então, lógico, toda regra tem uma exceção. Tem a pessoa que vai lá, ela vai passar 2 vezes sem querer e ela vai tirar uma vez. Mas tem aquelas pessoas que vão acabar levando sem pagar, esquecendo de pagar. E a partir desse momento, ó, eu tenho minha câmera aqui e eu tenho o cadastro da pessoa. Porque quando ela foi entrar na minha loja, ela me deu o CPF dela, o telefone e tirou uma selfie que está nesse equipamento aqui, que eu escolhi deixar desligado agora para fazer o vídeo, mas a porta fica bloqueada, ó, dá uma olhada. Eu tenho um eletroímã aqui, ó. Esse eletroímã, ele impede que a pessoa entre na loja, então ela vai se identificar aqui. Se eu tô aqui às 5h40 da tarde e eu entendi que houve vamos dizer assim, um esquecimento, uma pessoa que deixou de pagar, eu vou lá e eu cobro ela. E se ela não quiser pagar, ela simplesmente vai ser bloqueada aqui e ela não consegue mais entrar. Só que é um morador, é uma comodidade, então a grande maioria acaba acertando isso daí. Agora, uma coisa que eu ouço também muito é quanto que custa para montar uma loja dessa. Então vem aqui comigo que eu vou mostrar para você cada um dos investimentos. E detalhe, tem muita gente que fala que dá para montar com muito menos, tem muita gente que monta com muito mais. Eu monto com exatamente o necessário, não precisa gastar muito para montar uma loja dessas, mas também é irreal falar que você pode montar com menos, tá? Então, vem aqui comigo, ó, dá uma olhada. Primeira coisa, é uma geladeira. Essa geladeira aqui, ela vai custar em torno de R$ 4.500 para você. Recomendo que você compre nova, porque eu já comprei geladeira usada e tive muita dor de cabeça. Para mim não vale a pena. Então, ó, R$ 4.500. Aqui, ó, esse móvel, eu decidi colocar esse móvel de churrasco aqui, ó. Ele custou R$ 500. Então, o combo aqui, R$ 5.000. Essas gôndolas, tá em torno aí de R$ 1.500 a R$ 2.000 cada uma, dependendo da sua região. Vamos colocar R$ 2.000 cada uma. Então eu tenho 5.000 aqui, ó. 6, 7, 8, 9 mil reais. Beleza? Vamos dar uma afastada aqui, ó. Esse freezer é o melhor modelo que tem, é o mais caro que tem. Eu resolvi colocar esse freezer nessa loja, mas dá para você economizar um pouquinho. Esse freezer, ele tá R$ 10.000. Eu tinha falado aqui 9 com mais 10 aqui, dá 19. Dá para você economizar um pouquinho no freezer se você colocar aquele freezer horizontal. Mas dá uma olhada, eu ia perder muito espaço se eu colocasse um freezer horizontal aqui. Por isso que eu coloquei esse daqui. Se você optar pelo freezer horizontal, você vai gastar em torno aí de uns 3.500 a 4.000 reais. Mas vamos com esse daqui, que é o bom. Agora, essa cervejeira aqui, ela foi comodato, eu não gastei nada.
Mesma coisa do freezer de sorvete, eu também não gastei nada. Então veja que eu falei 19 mil reais até agora, certo? Aí eu tenho o sistema de pagamento. Sistema de pagamento, isso daqui é um aluguel, tá? Eu prefiro não comprar nada relacionado à tecnologia, porque a tecnologia ela desenvolve muito rápido. Se você comprar, você fica com um ativo lá que às vezes não é o melhor do mundo. Então, estou ainda nos 19, o ar-condicionado foi 3 mil reais, 20, 21, 22. Eu vou colocar mais, chutando alto assim, ó, R$1.000 de câmera, de placa, de plantinha, essas coisas aqui, ó. Então já estamos em 23 mil reais. E a primeira carga de produtos aqui, ó, você vai gastar a primeira vez, você vai ter que tirar do bolso, é um capex. Todas as outras vezes que você for fazer abastecimento, isso aqui se torna um custo operacional, OPEX, tá? A primeira carga de produtos aqui foi em torno de 6 mil reais. Eu tinha falado 22, com 6 mil a gente vai para 28. E aí dá uma olhada, ó, essa loja em específico, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente está numa gaiola, né? Dá uma olhada, ó. Ali é a entrada do bloco, tá vendo, ó? Aqui é coberto, aqui é a portaria e aqui está a gaiola. Ó. O que é a gaiola? O que eu falo que é a gaiola? Vem um visitante, um motoboy, ele entra nesse primeiro portão, conversa com o porteiro aqui e vê se ele tem acesso no segundo portão para ele entrar. A gente pegou um espaço dessa gaiola aqui, ó, e eu só fechei isso daqui. Esse fechamento me custou 3 mil reais. Então 28, 29, 30, 31 mil reais para montar essa loja todinha. Agora, tem gente que fala que dá para montar uma loja dessa com 10 mil reais. Aí eu tô com esse freezer aqui que custa 10 mil reais. E como é que você abre uma loja com 10 mil reais? Eu queria saber, se você souber, me conta aí nos comentários como é que você abre uma loja com 10 mil reais. Mas também, tão ruim quanto, tem pessoas que numa loja igualzinha essa daqui, que vai faturar muito provavelmente a mesma coisa, o cara gasta 100 mil reais numa loja dessa. É assim, gente, eu posso colocar mármore italiano aqui se eu quiser, mas tem necessidade disso daí? Eu acho que existe uma resposta ótima, assim, do que você precisa investir e do que você não precisa. Vou dar um exemplo aqui, ó, vamos ver se dá pra ver. Ó, isso daqui fui eu que coloquei, tá? É uma iluminação que pouco mercado usa, isso daqui me custou 200 reais. É um negócio interessante? É. Agora, olha a minha gôndola. Eu falei pra vocês, cada módulo desse aqui custa em torno aí, vamos arredondar pra cima, uns 2 mil reais. Precisa fazer dessa forma? Não precisa, dá para você fazer muito mais econômico. Mas eu prefiro fazer assim, por quê? Porque essa gôndola, ela é muito mais bonita. Ela é desse material aqui, ó, de madeira, dá um aspecto legal. Olha que legal que fica a loja. É diferente daqueles caixotão preto que não tem iluminação, não tem nada, entendeu? Então tem escolhas inteligentes e tem escolhas que não precisa fazer. Então para você montar um mercado, só para vocês terem noção, esse condomínio aqui são 200 e pouquinhas unidades, tá? Se eu fosse montar de 250, de 300, provavelmente eu ia gastar a mesma coisa. Eu só justificaria um investimento maior, colocar mais geladeira, colocar mais coisa, fazer uma loja maior. Se fosse muito maior o condomínio, se for um pouquinho maior, é mais ou menos isso daqui. Muito maior, eu digo 500 unidades. Aí sim eu precisaria fazer uma loja maior, colocar mais gôndola, mais geladeira, mas por via de regra não precisa. Legal, agora vamos falar sobre os custos fixos dessa loja aqui. Eu vejo que muita gente confunde o que é um custo fixo e o que é um custo variável, e eu vou falar dos dois. De custo fixo aqui, eu tenho a internet me custa R$80 por mês, eu tenho esse totem de pagamento que está aqui atrás de mim, ele me custa R$200 para alugar, mais uns R$200 da licença do software, então 400 com 80 da internet dá 480. O sistema de controle de acesso, ele cobra uma mensalidade que é fixa também, em torno aí de uns R$150, então estamos falando aí de 630. Gente, é basicamente isso que eu tenho de custo fixo, tá? Então as pessoas confundem o que é custo fixo, o que é custo variável. Vou falar também sobre os custos variáveis, tá? Mas esse você não precisa se preocupar tanto, porque se você não faturar, você não vai ter o custo variável. O maior custo variável que eu tenho aqui é o repasse que eu faço sobre as vendas. O repasse é uma porcentagem das vendas, por isso que ele é variável. Tem pessoas que consideram isso um custo fixo, ele não é. Então aqui eu gasto em torno aí de R$1.000, R$1.500 do custo variável do repasse para o condomínio. O repasse para o condomínio, ele serve para pagar a energia dos equipamentos aqui e ainda dá um extra para o condomínio, tá? Então a energia, sei lá, dá R$800, eu faço repasse de 1.000, 1.200, 1.300, varia porque ele é relacionado às vendas, é uma porcentagem das vendas.
o maior custo que eu tenho aqui é da mercadoria, é o CMV, é o custo da mercadoria vendida. Mas eu só vou efetivar esse custo, isso contabilmente, estou falando na contabilidade, eu só vou efetivar esse custo uma vez que a mercadoria é vendida. Então, o CMV não é o quanto você gastou de fornecedor. O CMV é a soma de todos os produtos que você vendeu, quanto que eles custaram, tá? Esse é um custo variável aqui também. Fora isso, gente, eu acho que é isso. Então eu tenho custo de mercadoria, eu tenho o custo com o condomínio, que envolve tanto energia quanto repasse que eu dou aqui para eles. Eu tenho internet, sistema e controle de acesso. É isso. Então é por isso que eu gosto tanto dos mercados autônomos, porque o risco é muito baixo. É diferente de você ter, por exemplo, uma loja de roupa, diferente de você ter uma padaria, que logo de cara você já precisa de 2, 3 funcionários, logo de cara você precisa reformar o ponto, gastar, sei lá, às vezes centenas de milhares de reais para fazer ele. E por isso que eu gosto tanto disso daqui. O risco é muito baixo, o custo também é muito baixo. É assimétrico a relação do quanto você pode ganhar com isso daqui. Tá, agora vamos falar sobre faturamento. Quanto que ganha, quanto que rende uma loja dessa daqui? Faturamento é a soma das vendas, lembra? Ainda não estamos falando de lucro. O faturamento médio que a gente faz toda vez que eu vou entrar num condomínio, eu penso num caso pessimista, um caso realista e um caso otimista. O pessimista sendo mais ou menos R$50 por unidade e o otimista sendo R$100 por unidade. Dá para faturar menos que isso? Dá. Dá para faturar mais do que isso? Dá. Estou pegando a média dos meus 100 mercados, os 100 mercados que eu montei, tá? Então, se eu pegar o meio dos dois, dá 75. 75 é o realista. Então, eu falei para vocês que tem em torno de 200 unidades esse condomínio aqui. Se eu colocar na projeção pessimista de que cada apartamento vai gastar R$50, a gente está falando de um faturamento de R$10.000. Se eu pegar do lado oposto, cada apartamento vai gastar R$100, a gente está falando de um faturamento total aqui por mês de R$20.000. E na média dos dois, a gente está falando aí de R$75 vezes 200 apartamentos, R$15.000. Então eu sei que meu faturamento vai estar entre 10 e 20. Eu preciso trabalhar para trazer esse faturamento para cima. Dá para faturar mais? Dá. Eu tenho condomínios que estão faturando R$130, R$180, R$200 por apartamento, mas existe uma série de fatores que mexem no faturamento da loja. Então, toma cuidado aí com promessa de faturamento, porque não foge muito disso, tá? Eu hoje tenho 400 mentorados, já abri mais de 1.000 mini-mercados com esses meus mentorados e eu tenho os dados deles. Então é mais ou menos isso daí. Tem os caras que faturam um pouquinho mais, um pouquinho a menos, mas vamos dizer assim, ó, se você tirar o primeiro quartil e o quarto quartil, a galera da meiuca lá vai estar mais ou menos isso daqui. Isso é um ótimo ponto de partida para você começar a ter uma ideia do faturamento. Agora, quanto que sobra de lucro? Eu acabei de falar do faturamento, que vai ficar entre 10 a 20 mil reais nesse exemplo do condomínio que eu estou com 200 unidades. Mas quanto de fato vai sobrar de lucro no bolso? Porque muita gente confunde o que é faturamento e o que é lucro líquido, que é o dinheiro no bolso. Faturamento é quanto você vai vender. E o lucro é o quanto vai te colocar no bolso todo mês, tá? Então, uma loja dessa, faturando aí, vamos botar no meio aí, 15 mil reais, ela deve sobrar em torno de 20 a 30% de lucro. E o que vai mudar nisso daí? Os seus custos. Então, eu não sei a distância que você vai andar para abastecer uma loja dessa. Você pode ser vizinho aqui e você não vai gastar nada. Você pode estar a 50 km de distância, você vai gastar mais com isso daí. Eu não sei a negociação que você tem com fornecedores. Então, tudo muda. Mas na média, vamos pegar uma média, 20 a 30%. Se você está faturando 15 mil reais e está com 20% de lucro, você vai lucrar 3 mil reais. Se a gente colocar 30%, dá 4.500. É isso. Então, é mais ou menos isso que você vai lucrar, de 3 a 4.500. Beleza? Agora vamos recapitular quanto que eu falei que custa para montar uma loja dessa. Eu falei que essa loja aqui, eu gastei em torno aí de 30, 32 mil reais. Vamos pegar 32 mil reais e vamos supor que eu tenha 21, 22% de lucro. Vai dar mais ou menos 3.200 reais. Então, 32 dividido por 3.200, eu vou ter 10 meses de payback. O que significa? Eu tirei do meu bolso 32 mil reais para montar toda essa loja, para comprar os equipamentos, para comprar os produtos, para comprar ar-condicionado, tudo que vocês estão vendo aqui. Gastei 32 mil reais. No primeiro mês eu tive mais ou menos uns 3 mil, no segundo mês uns 3.500 e assim por diante, porque o faturamento ele é muito previsível. Você não vai faturar nunca 50 mil reais e no outro mês 5 mil. É mais ou menos a mesma coisa, porque as pessoas se acostumam a comprar isso daqui. Então, passa o primeiro mês, passa o segundo, passa o terceiro, no 10º mês está tudo amortizado. A partir do 10º mês, o investimento já retornou para o meu bolso e tudo a partir desse momento é lucro, tá? Então, é um payback maravilhoso. Se você pensar em qualquer outro tipo de negócio,
Pesquisa aí para você ver. Você vai ver negócios com payback a partir de 24 meses, a partir de 36 meses. Agora, um negócio desse, que na média vai te retornar com 10 meses, esse mercado em específico, ele me retornou antes. Ele me retornou com 6 meses. É um negócio que não existe, é sensacional. E é um dos muitos motivos pelos quais eu amo esse segmento de mercado autônomo. Agora, um ponto que eu não poderia deixar de colocar é que se te venderem isso daqui como dinheiro fácil, toma cuidado. Ele é simples, mas não é fácil. Então eu vou falar um pouquinho sobre a rotina do dono de mini mercado, tá? Você que está começando, quer abrir a sua primeira loja, já tem uma loja, quer abrir a segunda, qual que é a sua rotina? O primeiro passo que você precisa fazer é fazer as compras. Se você tem 0, 1, 2 lojas, o que eu recomendo para você e o que todo mundo faz, é comprar em um atacadista. Você vai com a sua lista de compras no atacadista, compra tudo que você precisa. Você pode estocar um pouquinho na sua casa se você quiser, ou você pode usar o estoque do atacadista como o seu estoque. Então você pega, faz o just in time, você pega lá e passa para cá, passa para a loja. O primeiro passo é a compra. O segundo passo é a reposição. E a reposição, você vai ter que dar uma atenção especial aí. Você vai ter que fazer o quê? Trazer os produtos para frente. Então vamos pegar esse ketchup aqui de exemplo. Alguém veio e comprou esse ketchup. A gente vai obedecer o FIFO, né? O que é o FIFO? É você trazer esse daqui para frente. Por quê? Esse daqui é o mais velho, o que eu estou comprando aqui. Eu comprei esse daqui agora. Eu vou colocar ele aqui no fundo, vou fazer esse rodízio. Então vou fazer isso com toda a mercadoria, tanto a mercadoria congelada, cerveja, refrigerante, vou fazer isso com tudo. Depois eu vou dar uma geral de limpeza aqui. E por último, eu vou ver as validades. Então eu vou pegar um produto desse aqui, ó, e ver a validade dele. Eu vou conferir todos os produtos para não ter nenhum problema aí. Por quê? Porque é contra a lei vender qualquer tipo de produto fora da validade, né? Beleza. A partir desse momento que eu já abasteci, já fiz tudo, eu só vou fazer um check aqui no sistema para ver se está tudo certo e vou embora. Quanto tempo demora uma reposição média? Mais ou menos 1 hora, tá? Se você está demorando mais do que 1 hora, comenta aqui nos comentários aqui embaixo. Coloca tempo de reposição e coloca quanto que você gasta, porque se você gasta mais de 1 hora, provavelmente tem problema aqui na sua operação. Eu mesmo já atendi na minha mentoria pessoas que estavam gastando 2, 3, 4 horas, 6 horas para abastecer uma loja dessa, e não tem porquê, não tem o que você fazer aqui, entendeu? Então isso daqui provavelmente é falta de um método, de um sistema, de um procedimento que você ainda não sabe fazer. Beleza, falei sobre as compras e falei sobre a reposição. Acho que o terceiro passo que você vai precisar fazer é a gestão dos seus clientes, atendimento ao cliente. Então, tanto, vamos dizer assim, a administração do condomínio, que vai te pedir algumas coisas, vai demandar muito de você? Não, são coisas simples. Pô, acabou tal coisa, ou vem limpar, ou deu problema em tal coisa, são coisas simples. E você vai precisar fazer o atendimento ao cliente. O que é atendimento ao cliente, normalmente? Uma pessoa que comprou e desistiu, eu não queria esse produto, desistiu, ela quer o estorno, quer alguma coisa, ou que ela quer pagar por Pix e deu algum problema aqui no Pix, estou dando alguns exemplos, tá? Ou que, por exemplo, ela está aqui com, eu estou aqui com leite integral, e a pessoa olhou assim e está sem leite, sem lactose, a pessoa é intolerante à lactose, ela quer um negócio desse. Então é isso, atendimento ao cliente. Eu diria que para você ter uma loja dessa daqui, você vai gastar aí, vamos pôr 2 a 3 reposições na semana, você vai gastar de 2 a 3 horas. Mais umas 2 horas pelo menos para você fazer compra, umas 3 horas para você fazer compra para ser bem tranquilo. Então estamos falando de 4, 5, 6, 7. E mais umas 2 horas administrativo para você pagar boletos, para você colocar seu financeiro em dia, fazer conciliação. Então estamos dizendo aí 8 horas para você ter um lucro que eu já mostrei aqui para vocês. E mais ou menos aí 3, 4, 5 mil reais nesse condomínio que é um condomínio pequeno. Mas dá para lucrar muito mais. Eu tenho condomínios aí que faturam 60, 70 mil. Coloca 20% disso daí que você vai ver o retorno que dá. Então, na média, um condomínio não tão grande, não tão pequeno igual esse daqui, você vai trabalhar 8 horas para ganhar aí 4 mil reais. Parece bom? Parece ótimo, né? E o principal, dá para você conciliar com o seu trabalho. Então, não necessariamente você precisa se dedicar 100% a isso, principalmente com o mercado. O que eu fiz quando eu comecei? Eu montei 1, 2, 3... A partir do momento que eu comecei a ver o resultado, eu me dediquei 100% a isso daqui e comecei a colher várias vezes esses 3 mil reais, 4 mil reais. Foi mais ou menos isso que eu fiz. Gente, vale a pena entrar nesse segmento agora, em 2026, por exemplo? Eu recebo muito esse tipo de pergunta e eu acho que ainda vale muito a pena, porque é um mercado que está só começando, é um mercado que tem muito para crescer. Para vocês terem ideia, hoje existem 500 mil condomínios no Brasil e aproximadamente 20 mil mercados. Obviamente, nem todos os condomínios vão poder estar aptos para receber um mercado desse, porque às vezes não tem morador suficiente
para justificar o investimento de alguém que vai lá colocar o mercado. Mas vocês entendem que é muito, muito distante esse número. Fora isso, só o município de São Paulo, a maior cidade do Brasil, só a cidade de São Paulo, abriu em 2025 1.000 condomínios novos. E o mais interessante, esses condomínios novos, eles já vêm com aquela pegada de tem que ter um mini mercado. Não tem opção, tem que ter um mini mercado. Tem que ter academia, tem que ter espaço pet. Então a gente vê que o negócio mudou um pouquinho, entendeu? Hoje as construtoras só pensam em como que elas podem atender melhor seus clientes, e uma das formas é através do mini mercado. É um negócio legal, a margem, né? Então, por exemplo, eu já atendi muita gente que veio do supermercado comum e a partir do momento que viu essa margem que a gente tem de 20, 25% num mercado desse, lógico que o faturamento é menor, então você às vezes tem que pensar nisso. Mas às vezes o cara tem um supermercado, tem uma mercearia de bairro com margem de 5%, 3%, 7%. É muito difícil operar assim, é muito difícil você escalar. Porque se você errar uma compra, se você errar um negocinho desse tamanho, foi para o espaço o seu lucro do mês inteiro. Então é um negócio interessante para você entrar? Eu acho que sim, eu acho que vai explodir. 2026 é o ano do mercado autônomo, isso daqui vai explodir. E digo mais, o Brasil está na vanguarda desses modelos de mercado autônomo. Eu mesmo já viajei o mundo atrás desses mercados, o melhor modelo que eu vi está aqui na nossa terra. Então é isso aí, pessoal, eu sou Ivan Dama, deixa o like nesse vídeo para dar fortalecida no canal. Se você quer a minha ajuda, um especialista que já montou mais de 100 mini mercados, para você montar o seu mini mercado, ter a estratégia correta, para você conquistar o contrato, ter a precificação correta, ter o mix de produtos certo, e tudo mais para você ter sucesso e montar uma empresa que realmente vai te dar dinheiro, você vai entrar no meu site www.ivandama.com.br, vai deixar seu contato com a gente. Eu vou falar para você sobre a nossa mentoria e sobre como a gente pode te ajudar a trilhar esse passo a passo aí no empreendedorismo. Valeu, um abraço!